Na seara e na vinha do Senhor. E aí, povo brasileiro, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, enquanto os irmãos vão chegando na live. São exatamente 9 horas e 5 minutos. Estamos aqui na cidade de Alto Garças, lugar abençoado, povo abençoado, né? Nós estamos aqui nesta noite fria de Alto Garças, né? Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Eu estava orando na igreja, o Senhor me incomodou para a gente falar um pouco sobre a lição de número 10, a lição que foi nos dada ontem, né? Aqui na igreja nós não tivemos escola bíblica por causa do mutirão que foi feito, né? Foi feito um mutirão aqui, todos os obreiros, companheiros foram convidados para participar. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Deruci Siqueira, junto com sua digníssima esposa, a irmã Débora, e toda a igreja que se encontra na cidade de Alto Garça. Eu quero falar um pouco sobre esta lição. Enquanto os irmãos não chegam nessa live, eu quero falar acerca do tema desta lição, que é um tema muito sugestivo. Não é um tema tradicional que se prega todo dia, mas é uma realidade que se deve ser dita. O pecado corrompeu a natureza humana. Isso aí é notório. Esse tema é um tema bastante atual. O pecado, infelizmente, meus irmãos, corrompeu a natureza humana. As Escrituras afirmam que o pecado é a transgressão da lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Eu já quero trazer à tona aqui um versículo da Bíblia. E quando se trata da doutrina do pecado, é chamada na teologia de armatiologia, e no grego armatia, que significa pecado. E a palavra logos, que quer dizer palavra, né? Logos quer dizer palavra. Então, estudo do pecado. Logos, palavra. Estudo tratado. Quando se afirma que o pecado corrompeu a natureza humana, estamos dizendo que a Bíblia fala de maneira clara, direta. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Na teologia isso se chama depravação total, que começou com a queda do Éden, conhecido ainda como pecado original, mas ele já existia no universo antes da criação de Adão. Então isso para nós não é novidade, né? Isso não é novidade, é um fato que já acontece. E isso se diz, né? E as Escrituras afirmam, irmão, o pecado é a transgressão da lei. Isso é notório. O pecado corrompe, irmão, o ser humano. E o texto que é lido em classe, antes da gente lê-lo, vamos ao texto áureo, porque todos os pecados destituídos estão da graça de Deus. Romanos 3, 23. A verdade prática é o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, o pecado sendo real, isso pode ocorrer, pode ocasionar, pode lesionar qualquer um de nós. Ninguém está propício. Todos nós estamos vivendo, estamos tendo livramentos, oportunidades para não pecar mais, né? Isso é uma verdade. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão, né? Isso é notório. Gênesis 3, se você tiver a Bíblia Sagrada já comigo, Gênesis 3. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite abençoada. Quem perder, vai ficar gravado aí. Estamos fazendo um pequeno resumo, comentário da lição que foi nos dado ontem. Gênesis 3, versículo 1, 6 e 7. A palavra de Deus nos diz: ora,
A serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figos, e fizeram para si aventais. Romanos 5 também, outra leitura, a partir do versículo 12 até o 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Grave bem, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Graças a Deus. A realidade, irmãos, do pecado é o tema desta lição. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade, conforme a sua perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que passam a história humana. Felizmente, houve um movimento dentro da igreja que procurou negar esta realidade. É uma realidade, o pecado é uma realidade. Podemos perceber as suas influências em nossos dias. Hoje o pecado parece que está escancarado. Há pecado na igreja, há pecado no mundo, há pecado aonde nós vamos, há pecado. Não tem como a gente fugir desta realidade. E é nesta temática, nesta grande informações que a gente adquire através da palavra de Deus, é que nos faz compreender e entender melhor as Escrituras Sagradas. E eu já quero trazer algo de suma importância para a sua vida. É o primeiro tema, o primeiro ponto dessa lição, que é a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Lembrando que a palavra-chave desta lição ainda é pecado. Em Gênesis é um livro das origens de todas as coisas. Dos céus e da terra, do homem, do pecado, também do sacrifício, da promessa. A promessa é essa, a promessa de redenção, do casamento, da família, do homicídio, das nações, das línguas e da nação de Israel. É de suma importância saber como todas essas coisas vieram a existir e o pecado é uma delas, pois isso nos ajuda a compreender toda a existência da maldade no mundo e das pessoas. Lembrando que o mundo jaz no maligno, o mundo ele é obscuro, o mundo hoje é o maior adversário do crente, né? O mundo hoje, se nós não tiver a presença do Espírito Santo, nós não estivermos agarrados, focados naquilo que Deus tem para nós. E eu creio que nós precisamos combater o pecado, lutar contra o pecado, lutar contra a carne, viver na santidade do Senhor. O pecado, irmãos, é descrito de diversas maneiras e dezenas de termos, inclusive em hebraico, né? O grego da Bíblia, para descrever a sua origem, as suas causas, às vezes a sua natureza e até mesmo a sua consequência. Irmãos, todo pecado tem a sua consequência. Ah, pastor, que isso? É sim. Os termos mais comuns na Bíblia para pecado são o hebraico rata, e o seu equivalente. O grego da Septuaginta e Novo Testamento, armátia,
O verbo rata significa literalmente errar o alvo, e cuja raiz aparece 595 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra é usada também no campo secular, na quebra de uma lei civil. Vamos ler Gênesis 41. Abra sua Bíblia comigo, vamos estudar a palavra do Senhor. Gênesis 41, versículo 9. Gênesis 41, versículo 9. Estou com a minha Bíblia aqui no meu computador. Versículo de número 9. Eu quero ler para com todos. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: meus pecados me lembro hoje. Então, nós temos que lembrar e entender, falar sobre o pecado. E eu quero aqui acreditar que Deus abomina o pecado, sim. Daniel, capítulo de número 9. Vamos lá, ler mais um tema, mais um versículo. Daniel, capítulo de número 9, versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor do Egito, com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Note que em Daniel, nesse contexto, no versículo 16, ele está dizendo para Deus: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, Daniel reconhece que é pecador, que o povo que estava ali também eram pecadores, né? Note que ele diz, por causa dos nossos. Ele não está dizendo do dele, mas ele reconhece que naquele período em que Israel vivia, naquele período, naquela circunstância, todos que estavam ali estavam em pecado. Então, o ser humano vive errando o alvo, vive pecando. Nós, irmãos, se não for as misericórdias de Deus, nós vivemos em pecado, falhamos, dizemos coisas que não convêm. Então, quando o ser humano erra o alvo, ele desvia dos objetivos da vida, ele se desvia dos objetivos da qual Deus quer com ele. Toda criatura humana precisa compreender e entender que já nascemos em pecado, já estamos nos erros. Nas traduções, nos termos que encontramos, erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça. Todas essas coisas estão impregnadas nos seres humanos e são manifestos nos relacionamentos em todas as esferas da vida. Note bem, essa lista de transgressão que habita no homem é notório, é claro, que fala da maldade, da impiedade, do engano, da sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça. Então todas essas coisas estão, sim, irmãos, impregnadas nos seres humanos. Vamos lembrar do Éden? O capítulo 3 do Gênesis mostra como o pecado foi introduzido na humanidade. Por meio de Adão, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, segundo a sua imagem, a imagem de Deus o criou.
homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Deus não criou homem com homem e nem mulher com mulher. Deus criou homem e mulher, homem e mulher. Então, o ser humano foi criado em santidade, à imagem de Deus, à imagem do nosso Senhor. No entanto, se corrompeu pelo pecado. Agora o homem se corrompe pelo pecado. Deus fez o ser humano reto, mas, no entanto, se corrompeu pelo pecado. Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Quando lemos Eclesiastes, se você tiver a Bíblia comigo, abra comigo, Eclesiastes no capítulo de número 7, versículo de número 29, vamos ler a palavra de Deus, que eu gosto é da palavra. Vede isso, olha que palavra, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Vamos ler numa outra tradução. Sendo assim, eis a única conclusão que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Note que, sendo assim, a conclusão que chegaram Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele diz: Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver com muitas astúcias e ilusões. E é nessas ilusões que o homem acaba pecando. É no meio de toda essa confusão, de todo esse embaraço, de toda essa malignidade que há no homem, ele se deixa ser levado ao pecado. Mas eles não entenderam, eles se meteram em muitos extravios, mas eles se meteram em muitas astúcias, de tal modo que somente em Cristo agora é possível a sua restauração a Deus. Somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Aleluia! A imagem e a semelhança de Deus em Adão e Eva revela uma ressonância dos atributos relativos de Deus. Note, o primeiro casal, e dentre eles a liberdade de escolha, que na teologia se chama livre-arbítrio. Hoje muito se esconde atrás do livre-arbítrio. Esta capacidade veio de Deus. Ele fez o ser humano livre, você é livre e eu sou livre. E por isso eles fizeram voluntariamente uma escolha. Escuta, o livre-arbítrio parte voluntariamente. Aleluia! Deus não obriga você a servi-lo. Deus não pega você à força. É o livre-arbítrio que Deus te dá. Então, essa capacidade veio de Deus. Ele fez o ser humano livre, por isso eles fizeram voluntariamente uma escolha errada ao comer o fruto proibido. Se o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Note que Deus ainda diz: mas o tal do livre-arbítrio, irmãos, a escolha, eu me mando, eu posso, eu sou, eu faço. Aconteceu que a mulher deu ouvidos agora à voz da serpente, e pela desobediência, note que pela desobediência de uma ordem divina,
ela comeu do fruto, esse fruto proibido, e o seu marido comeu junto com ela. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e também desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele também comeu. Essa serpente aqui, irmãos, é identificada mais adiante na Bíblia como Satanás. E foi expulso o grande dragão. Vamos ler a palavra? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. A queda do Éden é resultado de uma escolha errada, voluntária do primeiro casal. Então, se a serpente é Satanás, saiba que ele está ao nosso redor, que ele está bramindo como leão, esperando uma oportunidade para tirar a nossa salvação. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá respaldo. A palavra morte aqui significa separação. Quando o homem morre para Deus, ele é separado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, a morte espiritual aconteceu de maneira imediata. Os seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Irmãos, isso é notório. Muitas das vezes, quando falhamos, quando pecamos, a primeira coisa que nos dá vontade é de nos esconder de Deus. Pode ser um pecado, pode ser um pecadão, pode ser um pecadinho, mas diante da presença de Deus, que nós conhecemos e sabemos que Ele discerne o nosso espírito, a nossa alma, Ele conhece o nosso coração, então não tem para onde fugirmos. Se Deus sabe que somos falhos, que nós pecamos, então Ele entende que não tem como nós se esconder de Deus, né? Glória a Deus. Deixa eu ligar esse pouquinho aqui, tá um calor aqui dentro, vou ligar o ventiladorzinho aqui. Se fazer barulho aqui é porque eu dei uma ligadinha no ventilador. Glória a Deus. Se você estiver gostando dessa aula, dê glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Vamos voltar para a lição. Quem está chegando aí na live agora, nós estamos repassando a lição de ontem, a lição de número 10, que fala sobre o pecado. O tema, o pecado corrompeu a natureza humana. E o pecado é terrível. O pecado, quando chega na vida de alguém, meu irmão, é só Jesus, tá? É só Jesus. Então, note comigo uma coisa. O pecado vai trazer separação. Houve uma ruptura entre Deus e o homem. Diante desta comunhão com Deus, o que aconteceu foi uma morte espiritual. Deus não fulminou, Deus não matou Adão, Deus não matou Eva por causa do pecado. O erro maior nos dias de hoje é quando nós identificamos o pecado na vida de alguém. A primeira coisa é nós apontar o dedão, é nós querermos julgar alguém que peca, alguém que erra, alguém que falha. Nós não somos Deus, nós não temos esse poder para julgar ninguém. Tá? Aprenda isso. Aleluia. Então, quebrando essa comunhão com Deus, cortando laços com Deus, o que aconteceu foi que eles morreram agora espiritualmente. Deus fez uma túnica de pelos de animais para esse casal. Cobrir a sua nudez. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Versículo 21.
Um animal foi sacrificado no lugar de Adão. Desde esta queda, eles perderam a comunhão com Deus. Ficaram separados. Note, ficaram separados. Aleluia, louvado seja Deus. Há uma separação. Vamos ver aqui. Ô glória, vamos chamar aqui meu companheiro irmão Leonardo. Aleluia. Há uma separação. Note, o pecado, ele causa uma separação entre Deus e o homem. Deus e o homem. Aleluia, louvado seja Deus. O sacrifício salta à vista qualquer leitor do Antigo Testamento. Esse ritual é tão antigo quanto a humanidade. O pecado é aquilo que separa o ser humano do Deus Criador. Por isso, o ritual é importante para buscar a reconexão com o divino. Nós precisamos nos reconectar com Deus. A maioria da gente nos separa do amor de Deus através do pecado. Como nós podemos fazer? Entrar novamente em sintonia com o nosso Deus, voltar à comunhão, voltar a estaca zero, pedir perdão de Deus, continuar caminhando. Aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. A Bíblia revela a origem do pecado, mas a queda do Éden foi uma etapa de desastre. A serpente é o próprio Satanás, o autor do pecado que já havia sido expulso do céu antes mesmo da criação de Adão e Eva. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria, em formosura, o qual era o selo da simetria. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 15. Ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, Isaías 14, 12, e com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, irmãos. Para que rebeliar contra o seu próximo? Para que se rebelar contra Deus? Tem muito crente rebelado aí, porque Deus não fez, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Cuidado! Vamos ler a palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia. Eita glória! Eu gosto da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é edificante, ela é cortante, é como uma espada de dois gumes, né? E eu creio que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. Oh, meu filho, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Deus lhe dê saúde aí, irmão Leonardo. Deus te guarde, viu, meu filho? Deus abençoe a tua vida. Vamos ler aqui, 2 Pedro. Estaremos orando por você, viu? Em paz, fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. 2 Pedro, capítulo 2, vamos lá para a palavra de Deus. Verso de número 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus nos diz: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, olha isso. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Vamos ver outra versão aqui, 2 Pedro, capítulo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aleluia. Glória a Deus. Apesar da Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, esta passagem bíblica pode explicar
as suas origens, né? Note que os anjos pecaram e foram lançados no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando-os reservados para o juízo. Amém? A queda do Éden afetou agora toda a humanidade. A queda do homem, a queda da Eva, a queda de Adão, levou a todos, a todos, a todos, não foi só eu, não foi só você, mas foi a todos. No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo faz uma denúncia à corrupção geral dos gentios, desenhando um quadro sombrio das condições humanas diante de Deus. No capítulo seguinte, é a vez de tratar do estado dos judeus. Ambos os povos, judeus e gentios, estão no mesmo bojo, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Viu? Note bem isso daí. Todos nós estamos diante do pecado. Abra a sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo de número 4. Se o áudio estiver bom aí, dê um joinha quem estiver assistindo aí, por gentileza. Se estiver ouvindo legal aí o som. Romanos, capítulo 3, versículo de número 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Amém? Então a palavra de Deus já nos está nos dizendo que todos nós estamos debaixo do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Como a queda do Éden afetou toda a humanidade? A pecaminosidade humana é um fato inquestionável, revelado na Bíblia, confirmado pela experiência humana desde o limiar da história humana. Mas a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos. No entanto, afirma que se trata de um fato incontestável e que essa tragédia humana veio pela desobediência de um só homem. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Vamos ler? Romanos 5, versículo 12, nos diz: pelo que, como por um entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, que todos pecaram. Oh, glória! Todos pecaram. Não tem jeito. Não tem jeito. Todos pecaram. O apóstolo explica aqui: o primeiro Adão, o primeiro homem, é terreno. E na comparação entre Adão e Jesus, Paulo conclui que, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Abra comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 49. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia é poderosa. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. Outra tradução. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, recebemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. É uma comparação similar de Romanos 5, do 12 ao 21. Cremos, irmãos, que nós seremos, sim, teremos e seremos transformados na glória de Deus, né? Aleluia. Essa lição é uma bênção de Deus. Então, a extensão do pecado nos envolve as pessoas, a corrupção, se deu na sua totalidade, corpo, alma e espírito.
intelecto, a vontade, a consciência, a razão. Tudo isso diz respeito no tocante à extensão do pé à cabeça. E não se refere à intensidade. O pecado é uma realidade na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Salmo 51, abra comigo sua Bíblia. Vamos ler. Salmo de número 51. Glória seja dada ao nosso Deus. Enquanto você assiste aí, vai dando joinha. Salmo de número 51. Verso de número 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Como a fala do rei Davi, salmo esse bastante conhecido, nosso, que ele diz, né, que ele nasceu já em pecado, viveu em pecado. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada. Tiago 3:9, vamos dar mais uma lida na palavra de Deus. Tiago 3:9, olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Tiago 3:9, a palavra de Deus diz assim: com a língua bendizemos o Senhor Pai, porém, com ela amaldiçoando nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. O humano caído, o humano desfigurado, como já foi dito anteriormente, isso conclui também o livre-arbítrio, pois Deus é quem concede a todos os pecadores a liberdade de escolha. Quando vemos Josué, abra comigo mais uma vez, eu gosto de Bíblia, irmãos. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, note o texto que diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Deus, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa, escolha, livre-arbítrio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eita, que palavra maravilhosa. Então você tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Oh, glória. Santo é o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Também, 1 Reis, capítulo 18, 21. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis tuas pernas? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. E o povo não lhe pode dar uma resposta. Então, note que Elias vai fazer uma escolha. Vocês podem servir a Deus, ou vocês também podem servir a Baal. Livre escolha. Mas, infelizmente, muitos escolhem o caminho errado, dá os passos errados, procura a porta larga, esquece que tem que entrar pela estreita. Então, diante dessa ironia, diante de tudo isso, cumprimento o irmão Sebastião, evangelista Sebastião. Sebastião, capaz do Senhor Jesus Cristo. Se o som estiver bom aí, irmão Sebastião, dá um joia para nós. Bom, Deus abençoe. Diante disso, a heresia que nega o advento do pecado, nós estamos comentando a lição que foi dada ontem, as religiões não cristãs geralmente negam a doutrina cristã do pecado. Original como o islamismo, para os muçulmanos, haverá um dia de juízo. Isso no fim dos tempos, quando as boas obras
de cada pessoa serão postas numa balança contra as más ações. Se as boas ações superarem as más, essa pessoa irá para o paraíso. Caso contrário, irá para o inferno. Nesse sistema não há lugar para a doutrina do pecado original e nem da expiação. Note que o pelagianismo, o pelagianismo é a principal e a mais antiga heresia que nega a doutrina do pecado original. Esse ensino surgiu no seio da igreja no quarto século. O nome vem de Pelágio, um teólogo britânico, monge, erudito, 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. 354 a 430, a sua teologia destoa do pensamento cristão, ensinando pelas igrejas no que diz respeito ao pecado e à salvação. E ao contrário, a doutrina bíblica que declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda da salvação pela graça de Deus e não pelas obras humanas. Abra comigo a sua Bíblia, Efésios, capítulo número 2. Vamos ler a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo nos recomenda aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo vai nos dizer assim: porquanto, pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, os quais Deus preparou no passado, para que nós as praticamos hoje, a nova humanidade. Quero trazer em outra tradução, para ficar mais fácil para a interpretação dos irmãos, que diz também, Efésios 2, versículo 8, mais simplificado, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Porque tem gente, irmãos, que acha que por ajudar numa oferta, ajudar numa cesta básica, ajudar a igreja de alguma forma, ajudar o irmão de outra forma, que isso ele já está sendo salvo por esta obra. Não. Não vem das obras. Paulo diz, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Note que a graça nos dá salvação, a fé nos dá salvação, e não vem de nós, é dom. Então, graça, fé e dom, e por último, obras. Aí, o homem pode ser salvo. Tito, abra comigo a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Leiamos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Note, misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Note aqui também outro enfoque, pelas obras, justiça, misericórdia, Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aliás, se nós não temos o Espírito Santo, nós não podemos reconhecer a esse Jesus misericordioso, esse Jesus que regenera as nossas vidas através do Espírito Santo. O ensino central desse Pelágio nega que a queda do Éden tenha afetado
a raça humana, argumentando que o pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade, nem a morte física. O resultado do pecado dele acrescenta ainda que cada alma é criada imediatamente por Deus, no nascimento de cada pessoa. Portanto, ele não pode vir ao mundo maculada pelo pecado de Adão. Que esse pecado diz respeito somente ao próprio Adão e não pode ser imputado sobre o destino de sua posteridade. Constava no seu ensino que o ser humano estava destinado a morrer mesmo que Adão não tivesse pecado. Além desses pontos, a rejeita ainda a graça de Deus, porque Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade. E em contrapartida, Jesus foi simplesmente um bom exemplo. Note, tudo isso aqui são heresias criadas pelo homem, né? A consequência desse ensino, então, é que cada um não depende da graça. Pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Nós somos salvos somente pela graça. Tito 3,7, eu vou ler de novo. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Oh, glória! Fiel é a palavra, e isto quero que deveras e afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às suas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas o verso 5 me chama a atenção que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Então, irmãos, a princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia um assunto ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com o celeste jurista romano, de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. Então, irmãos, não devemos nos deixar enganar. A salvação, sim, vem pela graça de Deus, vem pela força do Senhor, pela renovação do seu Espírito, pela nossa fé, como já foi lida aqui, né? Como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. E também o semipelagianismo é um meio termo entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Todos os pontos da teologia pelagiana se resumem nisso. A inexistência do pecado original e a defesa da capacidade humana para sua própria salvação. A doutrina pelagiana foi rejeitada pela igreja, note, formalmente condenada pelo Concílio de Éfeso, lá em 431. Mas surge um monge chamado João Cassiano, 360 a 435. E foi educado em Belém, em Israel, e viveu muitos anos como monge no Egito. Fixou na sua residência em Marsella, no sul da França, onde fundou 2 mosteiros, procurou em meio termos entre a posição extremada do paliagismo e o pensamento de Agostinho de Hipona. Essa doutrina passou a ser conhecida como semipaliagismo. Incluiu as crenças de que o pecado original e o livre-arbítrio não se incluem entre si, que a vontade divina e humana cooperam e são fatores coeficientes na regeneração, que a regeneração é a bênção divina sobre a vontade humana. E que a culpa vem não do pecado original, senão por meio de um ato individual cometido voluntariamente. Esse pensamento não sustenta, biblicamente, os teólogos arminianistas, do arminianismo, Eslian
eslianos, rechaçam terminalmente a ideia de que eu dou oferta, porque eu dou dízimo, porque isso, não, irmãos, não é pelos nossos esforços, mas sim pela graça, pela graça. Tito, capítulo 3, versículo 7, eu vou ler de novo. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não pelas obras, do verso 5, não pela justiça, não que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Senhor, a tua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus queridos, esta lição que eu estou comentando, ela é muito forte, ela é concernente aos dias de hoje, porque tem gente que acha que, dando as suas ofertas, levando, expondo, né? Porque hoje a maioria das pessoas que fazem uma boa ação querem fotografar, querem fazer lives, querem fazer selfie, achando que vai ser salvo pelos méritos, pelas obras. E não é pelas obras. Não é pelas obras. Obras têm que ser feitas, sim, deve, é obrigação de nós ajudarmos os nossos irmãos, aqueles que necessitam, mas não podemos se apegar a isso, somente com as obras. É necessário também a gente ser salvo pela palavra, pelos nossos esforços. Oh, glória a Jesus. Último ponto que eu quero tratar nesta noite. Muito obrigado ao pastor Alisson Rondon. Deus continue te abençoando em nome de Jesus Cristo. Cleito Amorim, Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Estamos aqui comentando a lição de ontem, que foi uma lição abençoada, foi uma lição maravilhosa, e eu quero compartilhar com os irmãos. O islamismo, entre as várias diferenças teológicas entre o cristianismo, o islamismo, a Bíblia e o Alcorão, está também a armatiologia, o assunto sobre o pecado. Pois esta religião rejeita a doutrina bíblica do pecado original. O Alcorão 30:30 afirma um documento oficial islâmico sobre o tema, que diz: o Islã adotou uma posição única perante o assunto, uma posição que não foi compartilhada por nenhuma religião do nosso conhecimento. Então, sua doutrina não é totalmente original. Há muita semelhança do paleagenismo que eu falei anteriormente. Não existe na religião islâmica a ideia da corrupção total do gênero humano, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que é o texto que nós lemos em Romanos 3:23. De que não há um justo sequer, não há um justo sequer. Deus, outrora, olhou lá de cima e procurou um justo. E ele percebeu que na terra não tinha ninguém. Não tinha ninguém na brecha. Não tinha ninguém com os muros fechados, tapando os muros. Ele procurou um e não encontrou. Mas nesta noite, ele pode procurar ele, pode procurar você. E eu creio, em nome de Jesus, se a trombeta tocar hoje, eu creio na minha salvação. Eu sei que eu subirei aos céus, porque eu tenho a minha firme convicção da minha salvação. O crente precisa ser convicto de que é salvo. Agora, o crente que não crê que é salvo deveria rever os seus conceitos. O crente que tem medo da sua salvação precisaria rever os seus conceitos. Mas, enquanto o pecado superabundar nas nossas vidas, o nosso adversário, o diabo, continuar rodando as nossas vidas, corremos um grande perigo, uma grande ameaça, né?
Oh, glória a Jesus. Então, não existe na religião islâmica a ideia da corrupção total do gênero humano, de que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. O ensino dessa religião é que a humanidade não tem nada com o pecado de Adão, pois todo ser humano nasce bom. Olha isso. Quando peca, pede perdão, acabou. O Allah, o nome da divindade deles, o perdoa. A ideia do pecado original ou da criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islã. O homem nasce no estado natural de pureza. Declara o documento mais adiante. Desse modo, não precisam de Jesus. Se não há pecado, logo não há necessidade da salvação. Note esta tamanha heresia do islamismo para com a salvação. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor. E o interessante é a conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança desde a queda de Adão, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a prosperidade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia. Não vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, pois, sois salvos. Então, quero que você guarde isso no teu coração. É somente a graça que pode nos salvar. Somente a graça de Deus, segundo as tuas misericórdias, somente isso pode nos salvar. Amém? Deus continue abençoando você que ficou até agora aqui comigo, nos assistindo. Né? Romanos 9,16, assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Note bem, olha esse texto. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus. Então, a nossa salvação totalmente depende de Deus. Que diremos, pois? Olha aqui, Romanos 9,16. Assim, pois isto não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha o verso 30 do capítulo 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Tá? Romanos 11,6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aleluia. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé. Justificado pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Glória seja dada a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quero orar pela vida dos companheiros que estão aqui, irmão Leonardo, irmão Sebastião, pastor Alisson, evangelista Sebastião, Cleiton, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Finalize esse comentário sobre essa lição, alegre e feliz, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Guarde a tua igreja, guarde o teu povo, proteja, Senhor, abençoa, traz a cura para o jovem Leonardo, aonde quer que ele esteja, coloca as tuas mãos sobre a eternidade do teu filho, e assim eu te imploro, e assim eu te peço, dá-nos um dia abençoado, uma terça-feira abençoada, através do santo nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do pastor Fernando Pessoa, em nome de Jesus.